Estamos de volta no segundo bloco do Fale Mais Sobre Isso, com o psicólogo educacional, o psicólogo clínico, o constelador familiar, Leonardo Nogueira. E a discussão é: para que serve um psicólogo? Léo, nós estávamos falando sobre jardim, né? A vida pode ser comparada a um jardim, em que nós temos nossas atuações, nossas relações, mas vamos agora vamos para o concreto. Casos ou situações concretas em que um psicólogo é muito bem recomendado. Então, o psicólogo ele atua em diversos ambientes, a gente já tinha falado sobre isso. Um dos ambientes seria o consultório. Certo. Então, o que acontece? Vou pegar um caso de um cliente, de um cliente. Então, uma vez chegou uma pessoa, uma menina, era uma adolescente, ela chegou no meu consultório e fez exatamente isso daqui que eu vou fazer para você. Ela fechou os pezinhos aqui, fechou a mãozinha, colocou a mãozinha assim e baixou a cabeça assim. Aí eu perguntei, né, geralmente a gente faz uma entrevista para conhecer a pessoa, como que ela é, de onde que ela vem, né, a história dela. E aí eu perguntei o nome dela e a idade dela, e aí ela, de voz muito baixinha, né, com o corpo todo fechado, e aí ela pegou, falou o nome dela e falou, tenho 18 anos, uma coisa assim. Mas com um tom de voz muito baixo e revelando, assim, muita timidez. Né? Timidez. E qual era o problema dela? Timidez. E o corpo dela falava sobre a timidez que ela carregava. Sim. Então, e por que ela estava lá? Porque ela não conseguia, com 18 anos, por exemplo, fazer amigos. Ela não conseguia ter amizade, ela não conseguia, na escola, por exemplo, se interagir na sala. Então, imagina, passou o colegial, ela não é... Estou falando 18, mas era no colegial, então era menos de 18. E ela não conseguia montar relacionamentos, criar relações, criar amigos. E em casa ficava fechada, não saía de casa, então não tinha contato com o vizinho, com a vizinha, com os amigos da redondeza. Então, imagina, um tom de voz baixo, um corpo fechado, e o problema era a timidez, que era o que ela exatamente estava buscando para ver o que estava acontecendo com ela. Então, essa é uma das coisas que a gente pode atuar, um dos problemas que o psicólogo pode ajudar. Sou muito tímido. Certo. E aí, é claro, no relacionamento com ela, lá do consultório, das diversas conversas que a gente teve, as conversas do psicólogo a gente chama de sessões. Então, as diversas sessões que nós tivemos, nós fomos trabalhar, então, de onde que vinha, fomos entender, né, por que ela era assim, conversando com ela, o que ela poderia fazer, que ela já viu outras pessoas fazerem. Ô, Léo, você falou em conversas que a gente chama de sessão, e é uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas por que eu vou no psicólogo? Eu tenho um melhor amigo. Por que eu preciso de uma psicóloga? Eu converso com minha mãe. Fala um pouco, pergunta. Diferencia um pouco a questão da conversa com o público, as relações normais, e a conversa tecnicamente fundamentada do psicólogo. Você já entrou, você já começou a responder, porque na verdade é uma conversa técnica. Por quê? Porque o psicólogo é aquele profissional que ele tem um arcabouço teórico, quer dizer, ele tem toda uma teoria que ele estudou, 5 anos, geralmente, dura um curso de psicologia. Então, nós estudamos uma teoria que ajuda a entender, a compreender melhor o ser humano. Então, essa é a grande diferença. Não é uma conversa informal com um amigo. Porque, às vezes, com um amigo, eu já até conversei muito com muita gente no consultório me perguntando essa mesma pergunta. E aí eles falavam assim, mas eu converso com meu amigo e ele não fala nada. Ele só fica E além disso, assim, quando fala, aí toma partido, aí fica me defendendo para tudo, e eu queria ouvir outra coisa. Então, e às vezes o que a pessoa quer ouvir é entender de onde que vem aquela situação, é se entender aquele sentimento. E isso o amigo não é capaz de ter, com uma teoria, por exemplo, ter uma resposta ou uma resposta que ajude muito a pessoa. E outra coisa que eu ia acrescentar é que é assim, não é uma conversa só, é um processo. Isso. Então, vamos pensar uma coisa. Só um segundinho, perdão. Às vezes o silêncio do psicólogo também é um silêncio técnico, né? Também. Tanto a fala quanto o silêncio. Desculpa, pode voltar. Às vezes no processo... Esse é um outro recurso que a gente tem, que é silenciar e ouvir a dor.
né? Na verdade, eu acho que o terapeuta, os terapeutas em geral, deveriam trabalhar muito com essa capacidade dessa escuta. Eu silencio para ouvir a dor do outro. Você imagina, eu fico pensando assim hoje, como a gente tem uma sociedade muito, com a tecnologia muito em alta, nós temos pouco tempo para relacionamento, ou para um relacionamento mais profundo com o outro, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade, eu vi um documentário uma vez falando, eu estou on ou estou off? Então, muitas vezes nós estamos muito on, muito ligados na tecnologia, a gente deveria ir para o off, ou seja, desligar daquilo e nos conectar mais com o outro, né? E imagina, o profissional, você tem um profissional, no caso o psicólogo, para ouvir a sua dor, para entender, para te escutar, para ir junto, né? Eu lembro uma vez que um conceito muito bonito de psicólogo é aquele que está junto. Ele está junto da sua dor. Ele não vai resolver, não vai tirar ela de você, mas ele está junto, te ouvindo, te compreendendo, te dando, fazendo algumas perguntas para você questionar a sua própria dor também. E eu acho isso muito bonito. Isso, são recursos que a gente vai aprendendo, tanto no curso de psicologia, quanto também no contato com o cliente. Tem o Roberto Crema, que é um psicólogo também, ele é lá da Unipaz, ele é o reitor atualmente da Unipaz lá em Brasília. A Unipaz é a Universidade Holística da Paz. E ele disse uma coisa muito bonita que eu até falo muito em palestra, que é assim, ninguém cura ninguém, né? A gente se cura no encontro. Então, eu acho que você ter um momento da sua vida, você tem um profissional que você escolhe para sentar do lado dele, né, em frente a ele, para falar, compartilhar seu problema, para encontrar com ele. E aí nós também somos curados, porque o psicólogo ele também é curado pela dor do outro. Nós também aprendemos muito com a dificuldade, né, do outro. Diálogo então você imagina, ninguém cura ninguém e ninguém se cura sozinho. O Roberto Crema completava, né? A gente se cura no encontro. Então é no encontro que a gente se cura. Então é no encontro com a sua esposa que você se cura, é no encontro com seu amigo que você se cura, é no encontro com seu filho que você se cura, é no encontro com o terapeuta que você também se cura. E legal, Léo, pensar também que o psicólogo, a partir da sua tecnologia de trabalho, né, que é o diálogo, que é a audição, que é também a fala, ele te conduz a um outro encontro, ao encontro consigo mesmo, porque muitas vezes a pessoa não consegue encontrar-se consigo. E aí o psicólogo... Na verdade, esse é o mais importante dos encontros. Tem uma frase na Bíblia de Jesus que eu gosto muito, que fala assim, quer dizer, universalmente conhecida, que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu gosto sempre de pegar a segunda parte, amar a si mesmo. Então esse é o grande, eu acho que o nosso grande achado, o grande tesouro da psicologia é ajudar o outro a amar a si mesmo. Porque quando eu estou amando a mim mesmo, experimente, você está um dia muito feliz, você acorda muito feliz, aconteceu uma coisa muito legal na sua vida e você fica com o astral lá em cima. Na psicologia a gente vai chamar com autoestima elevada. Você começa a compartilhar mais o que você tem, seus bons sentimentos, seus bons pensamentos, você fica mais entusiasmado com a sua profissão. Então, uma pessoa que está realizada internamente, ou uma pessoa que está se amando mais, essa pessoa ela consegue compartilhar mais. Aí vem a segunda parte de Jesus, amar ao próximo. Legal. Então, eu amo melhor o outro quando eu me amo melhor. Tem gente que faz o contrário, né? Mas isso daí é outro assunto. No próximo bloco nós vamos falar sobre como o psicólogo pode conduzir a questão do amor, inclusive, né? Nas relações consigo mesmo e com as demais pessoas. Até o próximo bloco.